Equipes de resgate encontraram a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani e está presa em uma área remota após escorregar e cair na trilha desse vulcão na Indonésia. A jovem há dias espera o resgate. E o mais grave, um vídeo que mostra a suposta chegada de uma equipe de resgate até a brasileira não era real e foi desmentido pela família da jovem. O vídeo foi compartilhado pelas autoridades do país, mas depois se verificou que se tratava de conteúdo falso. Essa história está cheia de confusão e muita preocupação para a família e os amigos da Juliana aqui no Brasil. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Boa tarde, Daiane. Vamos falar desse caso. Tá todo mundo acompanhando, né? Já desde o final de semana, as tentativas de resgate. A última informação é que ela foi encontrada, mas ainda não foi resgatada, é isso? Exatamente isso, Ana. É um caso severo, é um caso muito sério. A Juliana Marisa, ela desapareceu durante o momento que estava fazendo uma trilha nesse vulcão na Indonésia. E assim, tem várias questões que são realmente complicadas, inclusive a denúncia de descaso das autoridades da Indonésia, Ana, em relação ao que acontece, porque já são 3 dias de espera do resgate. A família fala sobre o que acontece com a Juliana, mas tem alguns detalhes, por exemplo, como as autoridades da Indonésia chegaram a enviar um vídeo mostrando que ela tinha recebido água e alimentos e um cobertor, algo que não aconteceu. Então, a família chegou a comemorar que ela tinha sido encontrada e que pelo menos já estava alimentada, imaginando que em breve aconteceria o resgate, e isso era totalmente irreal. Não tinham nem identificado ainda onde a Juliana estava. Hoje, já identificaram onde a Juliana está. Eu vou te pedir para colocar o primeiro vídeo, Ana, por favor, que tem um canal no Instagram que é justamente de ajuda para a Juliana, com alguns vídeos que foram publicados, e aí a irmã dela faz um relato, que é um mais atualizado, da situação da Juliana recentemente. Por favor. Vamos lá. Tem mais 60 horas do acidente da Juliana. Juliana está desaparecida e a gente conseguiu informações de que Juliana não é vista desde a última noite. Então, Juliana sofreu um acidente, a gente viu várias fotos, né, dela descendo cada vez mais a montanha, então ela foi deslizando. Aparentemente ela tá com alguma coisa na perna, uma lesão, uma coisa assim, porque ela não consegue se mexer, ela não levanta, e ela tá deslizando, ela tá indo, né, cada vez mais para baixo. E, além disso, chegou a noite, não teve resgate, ninguém conseguiu resgatar ela, e depois disso, quando amanheceu, ninguém teve visão da Juliana. Então, hoje, tudo que teve de resgate, etc., era primeiro para procurar a Juliana, e enfim, com os materiais péssimos, ridículos, cordas minúsculas, e preparação zero também para isso, para esse tipo de resgate. A gente está esperando aqui, torcendo para que alguém ache a Juliana e que a gente consiga trazer ela viva para casa. Pronto. E depois desse primeiro relato, né, que a família traz uma informação de que Juliana não tinha sido mais vista, já existe uma atualização, que sim, a Juliana foi vista, ela está a cerca de 500 metros, deslizou ainda mais do local em que ela tinha caído inicialmente. E aí eu vou te pedir, Ana, para trazer o segundo vídeo, por favor, porque é um vídeo que a própria Juliana gravou no momento em que estava subindo, né, entrando ali na trilha do vulcão, e ela comenta que a visibilidade é baixa, e tem alguns outros comentários que aí são realmente complicados, porque tem uma questão, Ana. Muitas pessoas perguntaram, a Juliana estava com guia, estava com outras pessoas na trilha, e sim, ela estava na trilha acompanhada de um guia e com um grupo que se deslocou se dividiu em 2 grupos, fizeram tipo um subgrupo. A Juliana teria ficado para trás junto com o guia. Em algum momento, ela pediu para que esperasse um pouco, porque ela não conseguiu acompanhar o ritmo. E foi exatamente esse ponto em que ela pediu para esperar um pouco, que ela não conseguiria acompanhar, que ela foi deixada para trás pelo guia, e que quando percebeu que ela demorou muito para chegar até onde eles estavam, foi que ele resolveu voltar para identificar o que aconteceu e tinha percebido que ela caiu
ela escorregou, e é uma trilha, a gente vai conseguir ver agora algumas imagens, é de fato uma trilha muito estreita, que dá para a gente identificar o perigo que é. Eu vou te pedir para passar para o lado, Ana, que aí tem algumas imagens justamente dessa trilha que a Juliana estava fazendo. Olha só, esse é do começo da trilha, mas ela vai se estreitando muito mais. Essa daí é ela com uma outra turista que estava também nessa trilha. Elas falam que a nebulosidade, olha como fica a neblina, que a visibilidade é baixa. Essa é a Juliana cantando ali, super feliz, lógico, mas dá para a gente perceber pela visibilidade de fato que é muito baixa. Imagine aí no começo da noite como já não era essa visibilidade. Mas esse era o grupo que estava fazendo esse trajeto. E aí tem mais uma imagem, inclusive. Olha isso, a visibilidade, Ana. É nesse cenário, nessas condições que ela estava, mas ela estava acompanhada de um guia, ela estava com outras pessoas. A gente tem informações, inclusive, do Itamaraty. Aí eu vou te pedir, Ana, para colocar um outro vídeo também, porque o resgate identificou na manhã de hoje onde a Juliana estava, como eu falei, ela estava mais ou menos a 500 metros, ou seja, ela deslizou ainda mais de onde ela caiu, mas o resgate conseguiu identificar. É um vídeo que está sem áudio. Ah, o sem áudio, tá. Esse áudio, isso. Nada? Vamos lá. Porque aí a gente pode mostrar e ver as imagens. Porque aí é o resgate se deslocando. Identificaram 2 alpinistas que são experientes para se deslocar até o local. Por quê? Porque as autoridades da Indonésia afirmam que o local onde a Juliana está é um local de difícil acesso e que, para isso, precisava de pessoas especializadas ali para fazer um resgate, sugerir, inclusive, que a irmã, junto com o Itamaraty, tentasse levar um helicóptero, lógico, deslocar o helicóptero para o local, para fazer um resgate, já que as denúncias é de que, de fato, as autoridades da Indonésia não têm o equipamento suficiente, estão com cordas pequenas, e tem todo um despreparo que está acontecendo naquele local. E aí até sugeriram isso, mas não seria possível justamente pela autorização do país. A Indonésia precisa autorizar, e a Indonésia diz que está movimentando todos os equipamentos possíveis para realizar esse resgate. Logicamente, Ana, após o resgate da Juliana, que aparentemente está bem, ela foi vista imóvel, mas ela aparentemente está bem, não tem nenhuma outra atualização do quadro de saúde da Juliana, porque ela ainda não foi resgatada após 3 dias, mas, logicamente, depois disso, vai ser aberta alguma investigação para identificar o que aconteceu com essa jovem, porque além da demora, primeiro que ela foi deixada sozinha, aconteceu o acidente, tem toda uma demora em perícia para encontrar a Juliana, e tem um vídeo que era fictício, que era um vídeo que não era o vídeo real, e que foi divulgado pelas autoridades, inclusive o embaixador na Indonésia chegou a dizer para a família que a Juliana tinha sido resgatada, que já tinha sido encontrada e que estava bem. Então, essas informações desencontradas e uma falta de zelo e cuidado com a família fizeram, inclusive, o presidente do Brasil, o presidente Lula, publicou hoje uma carta, uma nota no seu Instagram e nas suas outras redes, até para divulgar, para propagar que o Itamaraty está acompanhando o que vinha acontecendo com a Juliana, que é uma brasileira, que todas as possibilidades ali de ajuda do Brasil estão sendo feitas justamente para que ela seja resgatada o mais rápido possível e tenha todo o suporte necessário. Mas só a nota do Itamaraty ainda é muito pouco. O que se precisa é, de fato, que as autoridades cooperem para que essa moça ela consiga sair com vida, né, e bem desse local em que ela ainda está aguardando o resgate. Se você puder passar para o lado, Ana, que o pessoal publicou em nota em texto, por favor. Informa, né, que seguem trabalhando para o resgate da Juliana, que é uma carioca, e aí informa que desde que foi acionado pela família, que a embaixada no Brasil, em Jacarta, mobilizou as autoridades locais e do mais alto nível, o que permitiu o envio das equipes de resgate para a área do vulcão, onde ocorreu a queda na região remota, a cerca de 4 horas de distância do centro urbano
mais próximo. Mas ainda assim, 4 horas de distância do centro urbano mais próximo não significa que ela precisasse esperar 3 dias para o resgate. Exatamente. Então, São muito 3 dias. assustador, tudo muito assustador, Ana. E a informação agora é justamente que a Juliana, ela está, já foi avistada, já foi vista, e que está esperando agora ser resgatada, né, com toda essa perícia, e ninguém sabe ainda, ela ainda não chegou, ninguém não tem informação mais precisa de se essa equipe que avistou já conseguiu fazer o resgate, já conseguiu chegar à cidade. Ainda não temos essa atualização, mas a gente espera que, a gente vai continuar acompanhando o caso da Juliana, e a gente espera que ela saia com vida e que tenha todo o suporte necessário. Exatamente. Eu queria começar o comentário a respeito dessa notícia com uma ressalva que eu acho que é importante, assim. Eu fiquei acompanhando esse caso durante o final de semana, me pegou muito, assim, né, a situação da Juliana ali. É, e eu vi muito comentário das pessoas assim: ah, mas ela que quis fazer a trilha. Ah, por que que vai se pôr nessa situação? Por que que faz a trilha e daí não aguenta fazer a trilha? Ah, por que que vai para esse país? Vamos começar por uma coisa bem importante. Nesse caso também, a vítima de acidente também não é culpa da vítima, tá? Eu acho que não é legal a gente começar por aí, não. É uma pessoa, é uma brasileira que está numa situação muito difícil e que precisa, também tem um ponto aí, né? A gente pode achar que não tem nada que a gente possa fazer por aqui, mas sinceramente, isso é uma coisa que eu digo sempre para várias coisas da política e acho que vale nesse caso também. O nosso olho e a nossa atenção ajuda a criar uma pressão que ela precisa nesse momento porque ela está isolada lá, física e metaforicamente, né? Ela não tem ali, ao que parece, um sistema de apoio ali onde ela está, que esteja, pelo menos até agora, dando prioridade para o caso dela. Então, é a atenção do Brasil, é a pressão sobre o Itamaraty, sobre o governo brasileiro, sobre o governo da Indonésia. É essa atenção que ajuda também sabe, dar uma pressão para que alguma coisa mais enfática seja feita. Agora estão começando a falar da possibilidade de usar um helicóptero, entende? Por quê? Porque o caso vai ganhando repercussão, vai ficando cada vez mais feio para o país, né? E para a região ali. Então, assim, a nossa atenção é fundamental também para isso, para que a gente ponha pressão e cobre de quem puder, para que, né, uma de nós ali, não tem como a gente não se solidarizar, né, alguém que está numa situação dessa. As outras coisas são também isso, assim, né? Mas por que que vai fazer turismo nesses lugares? É claro que a pessoa, quando vai, né, para fazer uma atividade dessa, ela toma as precauções necessárias. E o turismo, ele é uma atividade que depende também do nível de confiança. Então, é do interesse, né, do país também que as pessoas tenham confiança no turismo daquele local, né, e que possam, que não é o que está acontecendo agora, né, pelo que a gente está conseguindo ver, a gente não está vendo equipes de resgate especializados, a gente não está vendo, né, um resgate pronto para fazer isso. É isso, são 4 horas de distância, mas leva 3 dias, as cordas são muito curtas, num lugar que tem esse tipo de perigo. A gente sabe como é que é. Tem equipes de salvamento de montanha que são especializadíssimas. Pelo jeito, não estavam disponíveis ali. Você ia falar um negócio, Dai? Não é exatamente isso, Ana, porque uma coisa é você imaginar que pode acontecer uma tragédia, e você ter uma equipe minimamente preparada para isso. Se é um caminho estreito, se é uma trilha que já tem certo perigo, o mínimo que deveriam ter é uma equipe especializada para fazer resgates. Sim. E aí tem uma outra coisa, né? Que eu vi muito comentário assim: mas daí agora tem que gastar dinheiro e atenção para ir lá resgatar ela porque ela quis ir lá. Veja, o turismo é uma atividade econômica.
né? Então, quando existe uma atividade turística, uma atividade econômica num lugar que travou minha câmera, mas, que se sustenta a partir da ida de turistas lá para fazer esse tipo de atividade, o local também tem uma obrigação de promover a segurança dessa atividade ali. Né? E isso inclui esse tipo de serviço de resgate. Então, de novo, não dá para botar a culpa, né, a responsabilidade na Juliana ou em qualquer pessoa que sofra um acidente desse. Né? De novo, há interesse dos locais turísticos de promover a segurança também daqueles que estão fazendo uma atividade turística ali. Tem que tomar cuidado com essas coisas ali, porque também adiciona uma dor, eu acho, fico pensando muito na família dela aqui, sabe? Adiciona uma dor desnecessária para quem já está sofrendo. Eu imagino se eu estivesse vendo um ente querido lá nessa situação, que você vê a pessoa ali escorregando ladeira abaixo, assim, não consegue, né, ter um salvamento. E, de novo, vindo de uma pessoa que tem pavor dessas coisas, que não deseja fazer dessas coisas, eu não julgo. A pessoa está indo lá, se ela está indo lá é porque ela acredita que tem segurança para fazer. Né? E aí tem que ser apurado mesmo se houve negligência, se houve abandono do guia, por que esse guia não estava com ela, por que não tinha equipe de salvamento. Tem que levar isso tudo muito a sério mesmo, né? Exatamente, Ana. A gente espera que ela volte bem. Esperamos mesmo, estamos torcendo e tem assim, no mínimo que a gente puder apoiar e dar visibilidade para esse caso também, torcendo para que ela consiga ser resgatada bem e tenha um final feliz essa história. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia. Tá punk o negócio.